Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, eu tô gravando com a mesma roupa do vídeo anterior. Tô aproveitando que eu tô com um tempinho, né, porque hoje é sexta-feira santa e tô aqui pra falar com vocês sobre a leitura do mês de fevereiro. Sim, eu tô realmente muito atrasada. Não, eu não enrolei pra fazer isso porque eu quis. Mas enfim, aqui é leitura de fevereiro. Nossa, o livro tá empoeirado, gente, desculpa. Pra quem acompanhou o primeiro vídeo, né, que eu gravei aqui no canal, dezembro? Acho que foi em dezembro. Eu comentei que eu tinha comprado a Entrevista com o Vampiro, que foi... Nossa, deu um branco. Foi na Black Friday de 2016. Faz muito tempo que eu li esse livro, né, já na minha adolescência. Anos 90, anos 2000, Anne Rice, assim, tava acho que no auge da carreira dela, assim, era uma escritora muito popular. E eu li esse aqui especificamente, Entrevista com o Vampiro, 2 vezes. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, assim, eu acho que é um livro que sobrevive à releitura, né, eu fico feliz que mesmo passado, sei lá, quase que 15, praticamente 15 anos mesmo que eu li a primeira vez, ele resiste com alguns arranhões, mas ele resiste na minha estante. Então, vou comentar algumas coisinhas a respeito dele, lembrando que são só opiniões, viu, gente? Eu não tô aqui pra ficar falando regra de interpretação do livro, até porque essa não é a minha formação, e mesmo que fosse, não é meu intuito, tá? Eu tô só compartilhando realmente o que eu achei. Essa aqui é possivelmente a obra mais conhecida da Anne Rice. Ela foi escrita, deixa eu só verificar aqui, ela foi lançada em 76 e a versão que nós temos aqui no Brasil, ela foi adaptada, né, traduzida por ninguém mais, ninguém menos do que a Clarice Lispector, né, essa pessoa maravilhosa que estou devendo muitos textos dela, né, comentados para vocês. A Anne Rice, então, para quem acompanha a carreira dela, é uma escritora que ela foi bem eclética, né, ao longo da carreira. Ela tá viva ainda, tá, gente? Eu não tô falando que a carreira dela acabou, mas assim, ela passou por grandes mudanças temáticas, né. Ela publicou textos eróticos com pseudônimo, depois ela escreveu, tudo bem que eu tô pulando, né, arcos de temáticos dela. Ela escreveu as crônicas vampirescas. Escreveu arcos sobre bruxas, sobre lobisomens, daí ela falou sobre histórias de Cristo, né? Eu tenho até um livro dela, acho que é Cristo, Nosso Senhor, alguma coisa assim. Não li ainda. Enfim, mas ela é conhecida por ser uma escritora, basicamente, de vampiros, né? São muitos livros que tratam sobre isso. Do que fala essa história, né? Ela é nada mais nada menos do que uma entrevista com um vampiro, né? Tem um um repórter, bem jovem, ele encontra um vampiro à noite e eles começam a trocar uma ideia. No início ele não acredita que o cara é um vampiro, mas aí ele se revela, né? Mostra o seu rosto, daí você percebe que esse carinha aí não tá vivo, e ele começa a contar a história. E eu vou tentar meio que falar algumas coisas sem dar spoiler. Eu não sei, talvez eu esteja falando uma besteira, né? Eu sou meio especialista em falar besteira às vezes. Mas assim, eu li esse livro 2 vezes, e engraçado que a minha memória dessa história, gente, era uma memória meio bosta, assim, vou ser sincera. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu li, ou se eu li com pressa, ou se eu tenho algum problema, porque, nossa, a história que eu tinha na cabeça, eu tinha muito a ver com a história que conta no filme, sabe? Eu não sei se é porque ele é muito icônico também, né? O filme que eu tô falando, né, é aquele clássico que tem o Brad Pitt, o Tom Cruise, como que chama o nome dele? Tô olhando aqui pra gata tentando lembrar. Antônio Bandeiras, né? A Kirsten Dunst também, quando ela era criancinha. Enfim, tem uns atores muito bons que participaram desse filme. Ele fez muito sucesso mesmo. E influenciou várias outras obras audiovisuais, literárias, lá dos anos 90, né, pra frente, quando aconteceu esse
lançamento desse filme. Então, assim, a memória que eu tenho, tudo bem, eu tinha memória desse livro, mas ela era muito emaranhada com coisas que eu tinha visto no filme. Então, assim, o Louis, que é o personagem, né, o vampiro entrevistado, ele conta como que começa a vida vampírica dele, né? Ele conhece, lá pelas tantas do livro, ele conhece um vampiro chamado Lestat, e o Louis, assim, ele tá na fossa, sabe? A vida dele tá uma bosta total. No filme é porque ele perde a esposa e a criança, mas no livro é porque ele perde uma outra pessoa, assim. E, sinceramente, eu não sei por que tem essa diferença, sabe, entre o livro e o filme, porque a explicação, né, por que o Louis tava na bad, que tem aqui, né, a perda que ele sofre aqui, eu acho muito mais interessante, muito mais poética, né, do que a perda que ele tem lá no filme, sabe? Eu não entendi por que essa troca. Enfim, ele perde essa pessoa e o que acontece na verdade é um suicídio, né? Então ele se sente muito culpado pelo suicídio dessa pessoa. E aí ele quer morrer. Ele quer morrer e a morte literalmente vai falar com ele, né? A morte personificada pelo Lestat. Aí o Louis, gente, ele é um personagem, assim, tem hora que você vai ter muita vontade de dar uns tapas na cara dele, sabe? Porque, assim, ele me representa um mal-estar cultural da época, né, em que ele vive, digamos assim, mas, gente, ele é muito passivo, sabe? Por exemplo, ele faz essa escolha, tipo, eu quero ser vampiro, beleza. Aí ele se torna vampiro, ele tá reclamando da condição dele como vampiro, ele se acha um maldito. Aí, não, vamos por parte, né, assim, ele reclama o livro inteiro, sabe? Eu até entendo o porquê dele reclamar, mas tem horas que a Anne Rice, assim, ela vai fazer uma reflexão filosófica, tá? E na época que eu li, assim, que eu era mais nova, eu falei, nossa, caramba, puta reflexão de vida. Aí eu tô com quase 30, né, li e eu achei raso pra caramba, sabe? A impressão que eu tive é realmente uma pessoa que tá tendo uma oportunidade de vida, digamos assim, e tá reclamando, sabe? Ele não vê nada positivo da experiência dele como alguém que vai viver pra sempre. Daí acho que não é spoiler pra ninguém, né? Porque a história da entrevista com o vampiro é bem conhecida. O Louis quer abandonar o Lestat. E na cabeça do Lestat ele até fala isso. Que é a condição do vampiro, o vampiro ele nunca se relaciona, né, sem interesse com alguém. A relação dos vampiros é uma relação de servidão e escravidão. Alguma coisa desse gênero. Então o Lestat ele sente a necessidade de ter alguém pra paparicar ele, pra bancar as coisas dele, pra ser um capacho emocional, digamos assim. E o Louis tá pé da vida, ele não quer mais o Lestat na vida dele, ele está um sacana nesse livro, sabe? E eu nem entendo como ele acaba virando protagonista, sabe, de outras histórias e tão queridos, porque ele é realmente péssimo aqui. Enfim, eles, né, estão com um conflito. Aí o Lestat, ele usa uma das vítimas do Louis, que o Louis não chegou a matar, que é uma criança muito pequena, é a Cláudia. Enfim, o Lestat, ele transforma essa criança numa vampira pra ser meio que a filha do Louis e do Lestat. Os dois são meio que, sei lá, um casal sem erotismo, alguma coisa assim. E, enfim, ele usa isso como chantagem emocional. Aí uma das coisas que eu não lembrava, assim, a Cláudia, ela é uma criança muito pequena mesmo, muito pequena. Daí é uma das memórias que eu tinha do filme. No filme, assim, a Kirsten Dunst, quando ela interpreta, eu posso estar falando errado, mas ela tem tipo uns 7, 8 anos, tá? A Cláudia da história, na verdade, ela teria 4 ou 5 anos. E, gente, é uma merda muito grande, porque é uma criatura, ela se torna uma criatura vampírica, mas assim, ela tem 5 anos e no início ela vai, né, ela tem um desenvolvimento ao longo da história como se ela estivesse envelhecendo a mente, né? No início ela é mais infantil, ela é uma assassina, né, mas ela é infantil. Daí ela fica meio adolescente, adulta, e aí ela quer ficar de igual para igual com as pessoas que criaram ela, né, o Louis e o Lestat. E dá uma merda muito grande. A Cláudia,
aí vem um pouco dessa outra obra, viu, que eu vou comentar depois. Qual que é o problema da criança vampiro, né? Uma criatura muito nova. Ela não tem quase nada de coração humano, digamos assim, sabe? Ela não teve tempo para ter respeito pelas coisas. Como que eu vou explicar isso? O Louis e o Lestat, quando eles se tornaram vampiros, eles já eram adultos, então eles tiveram todo um background como humano e cada um se relaciona com esse passado humano de um jeito. A Cláudia, ela não tem isso, assim, ela chega um ponto que ela quase não tem memória da infância dela. Tudo que ela é ser o vampiro, isso dá um conflito muito grande para ela, porque ela começa a não querer se relacionar com as pessoas, mas ela quer ter uma visão diferente do mundo e ela não pode, porque ela tem um corpo de criança, as pessoas ao redor veem ela como uma criança e não como uma mulher, né, como se passam anos e anos que ela foi transformada. Aqui na versão da HQ, tem uma leitura interessante assim, que o Louis ele chega nela e fala que as pessoas veem ela como se fosse uma aberração de circo, sabe? Então, enfim, essa personagem ela tem um conflito muito grande, que você tem que meio que entender nas entrelinhas aqui, tá? Não é assim tão claro. E a Cláudia, ela se rebela e ela decide fazer uma coisa que no mundo dos vampiros é um crime horrendo. E posteriormente ela vai ser punida por isso e por tudo que ela representa em si, sabe? O fato dela existir, dela ter sido transformada é um tabu muito grande. Que mais que eu não me lembrava, assim, que eu fiquei surpresa? No início que o Louis e o Lestat começam a conviver juntos, o Louis ele é um fazendeiro, né? Então ele tem posses, tem uma fazenda. E o Lestat... Nossa, a gata tá desmaiada aqui. O Lestat, ele traz um pai idoso e cego pra morar com eles. Gente, eu não lembrava desse pai, eu não lembrava da existência dele. Mais que isso, eu li o livro seguinte, né, que é o Vampiro Lestat, eu, assim, não tenho memória nenhuma se explica alguma coisa desse pai. E a relação do Lestat com o pai dele, assim, é péssima, sabe? Ele parece que ele cuida desse pai no final da vida porque ele, sei lá, algum peso na consciência, mas ele não gosta desse pai, ele debocha do pai toda hora. Ao mesmo tempo ele dá um monte de coisa material pra ela, pra esse pai, enfim, mas é bem esquisito. E outra coisa que eu chamaria atenção, que, assim, lá pelas tantas, né, o Lestat sai da história, não vou contar o que acontece, e o Louis e a Cláudia vão pra Europa tentar achar outros vampiros. E em Paris eles acham um local, né, um grupo de vampiros que se chama, né, o Teatro dos Vampiros. E meio que o líder deles é o Armand, que é um personagem assim, que vai aparecer bastante depois. O Armand, assim, ele é jovem também, ele é muito jovem. Eu lembro que o livro Vampiro Armand, ele seria tipo assim um pré-adolescente quando ele foi transformado, alguma coisa assim. Então meio que me deu um nó na cabeça, sabe? Por que a Cláudia ter sido tão odiada, mas enfim. O Armand é uma criatura extremamente cruel. As coisas que ele faz, você consegue ter muitas interpretações dos motivos dele, até onde ele está envolvido ou não, mas todas são péssimas, sabe? Não no sentido de péssimas, assim, de pessimamente pensadas, assim. Ele é um personagem muito cruel aqui, sabe? Ele não se importa com os outros. Mas ao mesmo tempo, uma crítica. Na parte que eles vão no Teatro dos Vampiros, tem uma cena que no filme é muito conhecida. Os vampiros, eles fingem que são pessoas, fingindo que são vampiros. E tem uma cena que eles matam uma mulher na frente de todo mundo, e a plateia pensa que é fake, né? Que é uma encenação, mas é um assassinato real. E tem um diálogo com essa mulher, ela percebe que ela vai ser assassinada. Tem um diálogo assim que é pra ser poético, mas não funciona, viu, gente? Não funciona. E eu acho que nem em inglês deve funcionar, porque a Clarice Lispector adaptou isso aqui, ela escrevia bem pra caramba. Clarice, sim, tinha a capacidade de transformar uma lista de compra numa coisa genial, e se essa parte do livro não ficou bacana, eu acho que em inglês também não deve ser, não. É raso, sabe? Muito raso. Enfim.
O livro ele deixa um final bem aberto, né? Justamente para ter uma continuidade, várias continuidades depois. E assim, eu gostei de ter lido, vai continuar na minha estante. Sofreu uns arranhões assim meio pesados, mas eu fico com ele ainda, tá? Se você nunca leu Anne Rice, eu recomendo. Recomendo sobretudo esse livro aqui. Carol, você tem vontade de ler as outras crônicas vampirescas? Não tenho, viu, gente? Sei lá. Eu adoro o mito do vampiro, mas eu prefiro usar meu tempo para ler outras coisas. A única coisa da Anne Rice que eu me proponho a ler é esse livro que está na minha estante, um lugar para lá, que é sobre Jesus Cristo, mas por curiosidade mesmo, viu? E um livro, né, que é em duas partes, que chama A Hora da Bruxa. Não, A Hora das Bruxas. Que, inclusive, faz muito tempo que eu não vejo esse livro, viu? Acho que... Não sei se vou ter que procurar em estante virtual, alguma coisa assim. Tem pássaros, maritacas voando aqui perto, acho que vai aparecer o som. Bom, gente, é isso. São apenas impressões sobre o livro. Se você gosta, né, acha que esse livro aqui é genial, gente, não se ofenda com as minhas opiniões, tá? Se você, assim como eu, leu isso aqui há 15 anos atrás, pega também pra ler, acho que você vai ficar muito feliz de recordar algumas coisas e mais feliz ainda de perceber que você questionou outras coisas a partir desse livro, né, que você achou muito legais antes e agora você tá com outro repertório, tá? Então são só opiniões, gente, nada de estresse. Obrigada por terem assistido. Caso vocês queiram comentar alguma coisa que eu não falei tão bem, não fui tão clara, quiser complementar, socializar, só deixar um comentário aqui embaixo, tá? Beijinhos, tchau, tchau. Até a próxima.